Abra sua Bíblia no texto lido, Tiago 2,14. O título é A Fé sem as obras para nada aproveita. Meus irmãos, este é um texto do apóstolo Tiago de muito valor para a vida prática. Aliás, a epístola de Tiago, ela não é bem uma epístola profética, não é? Como outros, como os livros antigos, do profeta Isaías, Jeremias, o Apocalipse, etc. Mas é uma epístola de doutrina para ser praticada todos os dias. E aqui está dizendo, não é? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Me lembrei agora, irmão, de uma igreja lá em São Paulo, quando eu visitei ali fui ministrar a palavra na Assembleia de Deus em Belém, São Paulo. Então, o pastor, amigo nosso, por sinal aqui do Rio Grande do Norte, já está na glória, ele me disse: Elinaldo, um irmão, um novo convertido, aceitou Jesus numa igreja no bairro tal. Mas ele tinha os trajes simples, não é? E então o obreiro que o atendeu ali, perguntou para ele: qual é o seu salário mensal? O novo convertido disse: eu ganho salário mínimo. Então aquele obreiro daquela igreja, irmãos, nunca pensei em ouvir uma coisa dessa. Disse: então essa igreja aqui não é para o senhor. Aqui é para gente de classe alta. Com o seu nível de renda, o senhor vai lá para a Assembleia de Deus, que ele recebe o senhor. Graças a Deus que nós recebemos todas as pessoas que aceitam Jesus, independente do nível de renda ou de condição social, irmãos. E se descobrimos, constatamos e vemos um irmão ou uma irmã carente, nós temos a obrigação de atendê-lo. Como eu disse há dias atrás, não de dar um emprego para todas as pessoas, mas ele não pode passar necessidade, senão Jesus não se agrada disso, meus queridos irmãos. Então, se a pessoa não fizer as obras, diz assim, que aproveita, né? Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, a fé pode salvá-lo? Está vendo? Tiago é bem pontual mesmo. E se o irmão ou irmã estiverem nus, e tiverem falta do mantimento cotidiano, está vendo? Não tem para onde correr. O cristianismo não é uma igreja só de teoria, de mensagem bonita, dentro da homilética, da hermenêutica, tudo isso é muito bom. Mas o que Deus quer ver não é discurso. O que Ele quer ver não é sermão bonito. Ele quer ver é a prática, o testemunho na nossa vida de cada um de nós, irmãos. Cristianismo não é teoria, é prática, é vida. Entende? É vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu sei decorado, mas quero que os irmãos participem, não é? Efésios 2 e 10. Tem Coríntios, tem Gálatas, né? Procure localizar para a gente estudar, porque doutrina não é uma pregação evangelística propriamente, não é verdade? É uma pregação de edificação, de ensino. Efésios 2 e 10. Mas para você entender Efésios 2 e 10, precisa ler comigo a partir do 8.
Viu, menina? Vamos abrir para Efésios 2 e 8. Efésios 2 e 8. Para irmos até o 10. Quando eu disser 1, 2, vocês me acompanham, tá bom? Vamos lá. Efésios 2 e 8. 1, 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, meus irmãos? Então, alguém às vezes parece ver uma contradição. Paulo diz que a fé não é pelas obras, isto é, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas lá de novo, versículo 10 já completa e diz: mas Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas, ou seja, pratiquemos. Então não há discordância entre Paulo e Tiago, não. Está vendo, meus irmãos? Então um crente que diz que é crente, é salvo, uma igreja que vê irmãos necessitados e não dá o devido sustento, a ajuda de que ele precisa, está errado. Esse não é o Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é o Evangelho da fé em Jesus Cristo, mas também é o Evangelho da prática, das boas obras, que Deus preparou para que andássemos nelas. Tiago é o mais radical nisso. Tiago é o mais radical. Se você tem fé e não tem obras, está morto, não vale nada. Voltemos lá para Tiago, não é? Então a salvação para com Deus não depende de obras, não. Depende da fé. Mas perante os homens precisa ter testemunho. E precisa ter obras que mostrem que você é salvo. Então anote aí logo essa palavra, para você não esquecer nunca. Nós, como cristãos, não praticamos boas obras para sermos salvos. Não. Não praticamos boas obras para ser salvo, como fazem os espíritas. Quem já foi espírita sabe disso. Eu conheço bem porque eu ensino religiões comparadas e eu tenho que estudar todas as religiões comuns para ensinar na escola teológica. Então, o espírita prega exatamente a salvação pelas obras. Não é pela morte de Cristo na cruz do Calvário, não. É pelas obras. Ele diz que você reencarna milhares, milhões de vezes para se aperfeiçoar praticando boas obras. É isso que o Espiritismo ensina. Nos livros, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o livro de Allan Kardec, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, mostra isso. Mas o Evangelho de Jesus é diferente. O Evangelho de Jesus é completamente diferente. Você pratica boas obras, não para ser salvo, mas você tem que praticar boas obras, porque você é salvo. Deu para entender, meus irmãos? Deu para entender? A salvação é de graça, pela graça sois salvos. E o meio? Por meio da fé. Isso não vem de vós, a salvação não vem da gente, mas é dom de Deus, não é verdade? Mas Paulo, usado pelo Espírito Santo, para não deixar ninguém com dúvida, não é? Mas Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Andar quer dizer praticar, meus irmãos, praticar. Crente que não tem boas obras, não tem bom testemunho. E pior é quando, além de não ter boas obras, ele pratica obras ruins, mais obras, coisas que escandalizam o Evangelho. Imagina uma pessoa que compra numa loja e não paga, não é? Compra no mercadinho e não paga. Que boa obra é essa? Não. Isso escandaliza o Evangelho. Um irmão que, ainda bem que é um empresário cristão. Quando o Templo Sede era lá naquela parte, lá na praça, não é? Ele chegou com um bolo de cheque assim, amados. Era exatamente isso.
uns 30 ou 40 cheques. Diz, pastor Ronaldo, sabe o que é isso aqui? De quem é isso aqui? Tudo isso aqui é cheque sem fundo. E sabe de quem? De membros da nossa igreja. Isso é boa obra, irmãos? Não, isso é obra de ímpio. Isso é coisa de quem não é crente. Não pode comprar, não compre, meu irmão. Não pode pagar, não compre. Procure viver de acordo com o seu nível de renda. Me lembro um testemunho muito bonito do pastor João Gomes, de saudosa memória. Viu? Ele disse que quando foi para o interior, com a sua família, para um lugar, a renda da igreja era bem pequenininha. Não dava nem meio salário mínimo. E ele passou dificuldade ali com sua família. Mas orou a Deus, buscando a Deus. E ele chegou no açougue da cidade vizinha. Lá na cidade dele era tão pobre que nem mercado tinha direito. E disse, eu quero 200 gramas de carne. O homem deu. Outro dia ele veio, eu quero 250 gramas. Aí o homem disse, mas pastor, por que o senhor não leva meio quilo, não leva 1 quilo? Ele disse, porque eu não posso pagar. Eu não posso pagar. Mas o que é isso? Eu facilito o senhor. Não, meu senhor, eu só quero comprar o que eu posso pagar. E ele disse que um dia chegou na casa dele, na frente da casa dele, tinha 2 quilos de carne lá. Disse, meu Deus, quem colocou isso aqui? Será que foi para me experimentar? Eu vou levar isso lá para o açougue. Chegou e disse, seu fulano, isso colocaram na frente da minha casa. Mas eu acho que alguém se enganou. Eu não posso comprar isso. Ele só ficou porque o homem insistiu e disse, pastor, o senhor não comprou. Alguém foi deixar lá, pode ficar com a carne, é sua. Mas o homem do açougue sabia que uma outra pessoa que tinha dinheiro comprou e disse, isso aqui é para o pastor. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Crente tem que ter bom testemunho, tem que ter boas obras. Não para ser salvo. Hoje está meio confuso. Sim, eu estou segurando aqui, né? Pode deixar. Então, queridos, não é para boas obras para ser salvo, é porque é salvo. Boas obras, não é? Quando a gente aqui na Santa Ceia pede que cada irmão traga 1 quilo de alimentos não perecível para o nosso centro social, isso é para que façamos boas obras, para prepararmos cestas básicas para entregar para pessoas carentes, pessoas que não ganham o suficiente para ter uma alimentação digna. Então, o nosso alvo é fazer pelo menos 100 cestas básicas. Isso pelo templo sede, não é? As congregações também fazem. Mas eu observo que os irmãos esquecem. Será que uma multidão que vem aqui no culto de ceia, quase 1000 pessoas, cada um não pode trazer 1 quilo de alimento, ou meio quilo? Às vezes só conseguimos arrecadar 50, 70 quilos para fazer cestas. Então, irmãos, faz parte. Você, por exemplo, tem roupa usada que você não está mais usando? Não tem? Então você deixa lá no guarda-roupa. E tem irmão que está precisando, não é? Você tem um sapato que saiu de moda, né? Principalmente das mulheres, não é verdade? Homem tem esse negócio não. Esse sapato aqui eu tenho há 4 anos. Eu tenho um paletó na minha casa que eu encontrei com o irmão no Rio de Janeiro. Ele disse, pastor Elinaldo, há 20 anos que eu vejo o senhor com esse paletó, pastor. A pessoa que observou isso, rapaz, um blaze, de vez em quando eu venho com ele aqui. Aí ele diz assim, então já vi que o senhor é daquele tempo, o senhor é do tipo do povo de Israel, que a Bíblia diz que o sapato não se estragou e a roupa também não envelheceu. Ele diz que é bem capaz.
e Deus tem me abençoado, né? É isso, irmão. Então, nós precisamos ter condições, é dentro das suas possibilidades. Se você ganha tão pouco que não dá para atender bem sua família, você não pode estar fazendo doações por aí. Mas a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei provas de mim. Deus diz, para ver se eu não abro a janela do céu e derramo sobre vós uma bênção tão grande, da qual virá maior abundância. Dê glória a Deus por isso. E o bom é o versículo seguinte: e por causa de vocês, sabe, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e todas as nações os chamarão bem-aventurados. Viu, irmãos? Uma maneira de você ser abençoado na parte financeira. Deus quer abençoar, não é só na parte espiritual, não. As bênçãos de Deus são completas, é para o espírito, é para a alma, bênçãos emocionais, e para o corpo também. Davi disse: eu fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, queridos irmãos, lembre-se disso. Você não precisa sair procurando gente para dar as coisas, não. Mas você perceber, Deus lhe mostrar pessoas da família, ou que você conhece, não é? Vizinhos, até mesmo pessoas não evangélicas, você pode dar uma ajuda, faça isso, dentro das suas possibilidades, não queira se mostrar, não. E Deus vai anotar, e Jesus diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada e transbordante, deitarão no vosso regaço. Quer dizer, o regaço que a pessoa levantava a capa assim e botava as coisas ali. Está entendendo, irmãos? E tem outra coisa também na Bíblia, Gálatas 6:7. Tudo que você semear, isso também você colherá. Se você der alguma coisa para alguém, Deus está anotando, e um dia vai lhe dar muito mais. Você crê nisso? Creia, porque é a palavra de Deus quem está dizendo. Louvado seja Deus, não é? Vamos ver Mateus 5,16. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Primeiro Evangelho, né? Do Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, já cheguei lá. Você também, não é? Versículo 16. Diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, viu, irmão? Muita gente não dá glória a Deus porque você prega bem, mas se vir você fazer boas obras, mesmo que ele não abra a boca, ele vai dizer: ali realmente é um verdadeiro cristão, ali é um verdadeiro crente, e isso glorifica o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu, irmãos? Glória a Deus por isto. Então, se se um irmão ou irmã estiverem nus, falta mantimento, e algum disser: ide em paz, paz do Senhor, irmão, né? E aquentai-vos, fartai-vos, e não dê as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aí ele diz no versículo 17: assim também a fé, olha aqui, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Fé morta não vale nada. Entendeu, meus irmãos? Não vale absolutamente nada. Viu? Precisamos ter cuidado com isso. Nós, como crentes, como igreja, precisamos ficar atentos, não é? Atentos. Paulo diz: não buscar apenas o vosso proveito. Paulo diz: não busque cada um apenas o seu proveito, mas também o proveito que é dos outros. Está escrito: o proveito que é dos outros. Irmãos, hoje, graças a Deus, existe INSS, não é? Existe programas sociais dos governos que ajudam muitas pessoas. Mas mesmo assim,
há pessoas que não são beneficiárias desses programas, e a gente precisa saber ajudar as pessoas. Agora, precisa ter cuidado também com o crente preguiçoso, irmão, com oportunistas, que aparecem, sabendo que a gente tem que fazer boas obras, sabe? Vou procurar aquele irmão, procurar aquela irmã, vou lá na igreja, e Deus já me deu uma experiência ao longo desses anos todos, de lidar com essa gente, sabe, irmão, preguiçosa, que quer se aproveitar da igreja. Lembro que uma vez um homem veio me pedir ajuda, não é? E lá em Natal, quando eu era de Natal, e não foi na igreja não, eu era secretário de administração lá do município, e parece que eles descobriram que eu gostava de ajudar, aí o pessoal foi lá, professor, vim aqui e tal, pedi uma ajuda, eu mandei dar uma ajuda a ele, professor, outro 15 dias depois vinha, e eu dava, entendeu, irmão? Dava. Quando foi um dia, eu estava noutra secretaria, chegou ele, olha só a cena. A secretária disse, professor, eu era chamado de professor, na época da universidade, tem um cidadão aí que quer falar com o senhor. Pois não, pode entrar. Ele entrou assim, irmão, todo encurvado. Pois não, o que é que o senhor deseja? Eu me lembrei dele, de outro tempo. Pois não, o que é que o senhor tem? Professor, eu fiz uma cirurgia, e estou precisando de uma ajuda para comprar o remédio e tal, e coisa e tal. Eu desconfiei, aí disse assim, não leve a mal, eu sou homem, o senhor também, baixa aí as calças, para eu ver o lugar da cirurgia. Sabe por que ele disse, não professor, não posso mostrar não. Mentira, irmão. Se ele tivesse me mostrado, eu teria dado a ajuda necessária. Mas ele mentiu. Ele me enganou. E eu disse mais a ele na cara dele, o senhor está mentindo. O senhor quer me enganar. Viu? Foi ele que antes, uma vez, chegou e disse, professor, minha esposa teve filha na maternidade e preciso pegar ela e o bebê para levar para casa. E o senhor me arranjasse o dinheiro para pagar um táxi. Aí eu chamei o motorista, por sinal era irmão Zé Barros, viu? Você lembra? Irmão Zé Barros era daqui era meu motorista. Irmão Zé Barros, pega o carro aí da secretaria, leva esse cidadão aqui para ir buscar a esposa dele. Não, professor, agora não, porque eu vou resolver um negócio primeiro. Mentira. E aqui em Parnamirim, já detectei vários também. Oportunistas, sabe? Sabe que a gente gosta de ajudar, aí quer explorar. Não, senhor. Você não é obrigado a alimentar desonestidade de ninguém. Agora, se houver pessoa realmente necessitada, nós precisamos ajudar, porque isso agrada a Deus. Jesus disse, se você der um copo de água fria, cadê? Está aqui, ó. Quanto é que custa um copo desse aqui? Quem se lembra? Hein? Hein? R$1,50. R$1,50. Isso é água mineral. Mas se for um copo da Caerne, é centavos apenas. E Jesus disse, se alguém der um copo d'água fria a um dos meus pequeninos, não ficará sem o seu galardão. Está vendo? A figura que ele usou, um copo d'água, que na nossa realidade hoje é centavos, não é? Mas Deus recompensa, irmãos. Agora você não precisa tocar trombeta, não. Ei, irmão, eu dou tanto para fulano, eu dou água, eu dou isso, eu dou roupa, eu dou sapato. Aí você não vai ter nada, não vai ganhar nada. Engraçado que lá na congregação do centro, uma vez, não sei se o pastor Otávio se lembra disso, eu estava ensinando os irmãos na lição e falei sobre o dízimo. Aí eu disse, irmãos, os obreiros, os membros da igreja congregados, não precisam declarar o seu dízimo, os irmãos em geral, e assim até hoje. Mas os obreiros devem declarar, coloca o dízimo no envelope e coloca o seu nome.
e pastor Otávio faz um controle dos dizimistas declarados. Uma irmã levantou-se muito chateada, disse: pastor, o senhor me desculpe, eu discordo, esse negócio de declarar dízimo. Por que, minha irmã? Porque a Bíblia diz: não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Logo para mim, sou um leitor diário da Bíblia, irmãos. Estou lendo a Bíblia 50 vezes. Vai ser difícil alguém me pegar em alguma coisa na Bíblia. Não é que eu saiba toda, não. Eu disse: minha irmã, é mesmo, leia aí o versículo. Leia o versículo. Ela já estava com o dedo na Bíblia. Leia aí para nós vermos. Aí Jesus diz assim: tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Ô irmã, e dízimo é esmola? É. Ela sentou-se. Disse mais nada. Não, irmão. Realmente, se você faz o bem a alguém, dá uma roupa, dá uma ajuda, não é? Filantropicamente, você não tem que estar tocando trombeta. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, dou aquilo. Não. Agora, dízimo, também dízimo, não é para você estar mostrando, não. Não. Agora, como nós somos obreiros, temos que dar exemplo para a igreja. Aí nós pedimos isso, faz parte do estatuto da nossa igreja no Rio Grande do Norte, entendeu, irmãos? Para que o obreiro sinta-se naquele dever de cumprir aquela norma da igreja. Mas ninguém divulga, não. Quem é que sabe quanto é o dízimo do pastor Otávio? Ninguém sabe. Ou o dízimo do pastor Jorginho, ou o meu, ninguém sabe. Ninguém vai divulgar. Não, senhor, isso é uma coisa interna da igreja, entende? Então, cuidado, irmão, que essa doutrina é muito séria, pois ela é muito, muito prática mesmo, viu? Louvado seja Deus. João 5,36, vamos ver o que é que tem lá. João, Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. 5. Você já chegaram, né? Versículo 36 está chegando. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Está vendo? Jesus dizendo: eu faço obras que o Pai mandou eu fazer. Então Jesus fazia obras, irmãos. Nós temos que fazer também. Não para ser salvo, mas porque é salvo, viu? Glorificado seja o nome de Jesus por isso. Entendeu? Aí no versículo 17 é muito forte, né? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E o 18 diz: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, Paulo fala que a salvação não é por obras diante de Deus, mas diante dos homens, dos irmãos, dos necessitados, precisa delas. Viu? Aí o 20, assim, o 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Demônio crê, Satanás crê, mas para a sua maior condenação. Eles creem e estremecem diante de Deus. Não adianta fé só por crer, não, senhor. Agora, se lembra um detalhe, irmão: não pense que, porque eu procuro fazer boas obras, os irmãos procuram fazer, aí nós estamos garantidos a nossa salvação apenas por isso. Não. A salvação é algo tão complexo, tão elevado, tão profundo, que você não pode resumir, de acordo com a Bíblia, num versículo só. Não pode. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aí, quando eu era do quartel 16RI na época, um tenente que era de família presbiteriana, ele gostava de conversar comigo. Ele sabia que eu era evangélico, não é? E quando ele estava de oficial de dia, e eu de sargento de dia ou de adjunto, ele gostava no intervalo de conversar comigo.
onde ele disse: Arnaldo, a Bíblia diz que quem crê será salvo. Jesus disse. E é verdade, Tenente, verdade. Então eu sou salvo. Ah, muito bem, Tenente. Só que ele andava com várias mulheres, se prostituía todo final de semana. E, Tenente, só tem uma coisa: a fé que salva não é apenas uma crença em Deus. A fé que salva é uma fé que obedece à palavra de Deus. A fé que salva exige santidade, santificação. Então, se eu pense bem nisso, porque não é por causa de boas obras ou da crença apenas que você é salvo. Você tem que fazer boas obras, você tem que crer em Deus, mas você tem que santificar. Está escrito lá em 1 Pedro 1,15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Cadê então glória não? Crente é assim. Se disser que o carro virou e a pessoa escapou, glória! Não, tem que dar glória a Deus por aquilo que Deus está dizendo para nós, para a nossa edificação, viu? Olha Hebreus 12,14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a pessoa pode crer em Deus, pode crer em Jesus, pode, mas se não fizer boas obras, a fé é morta. Agora veja, ele crê em Jesus, e ele pratica boas obras, ajuda os necessitados, mas não se santifica. Então a fé e as obras não valem nada, porque tem que ter fé, tem que ter obra e tem que ter santidade, e santidade você só obtém através da santificação, viu, irmãos? Aprendamos isso. O que é ser santo? O que é ser santo? Já ouvi um vozerio ali, quer dizer separado. A origem da palavra tem isso. Santo quer dizer uma pessoa que deixou o mundo, deixou o pecado, deixou a carne e se separou para Deus. Separar nesse caso é se consagrar para Deus. Uma pessoa santa, pessoa consagrada para Deus. Não é consagrado ministerial, pastor, evangelista, não. Consagrado para Deus, se aparta do pecado, se aparta do mundo e procura fazer a vontade de Deus. Isso é santo. Agora, como é que você pode ser santo? Se você for santo, santa, você deve viver em santidade. Então pode dizer que santo é uma pessoa que se separou para Deus, vive para Deus. Santidade quer dizer o estado de quem é santo. Deu para entender? Bem simples, né? Bem didático. Santo é separado. Santidade é o estado. A pessoa tem que viver em santidade. Agora, para você viver em santidade, você tem que passar pelo processo da santificação. Então são 3 palavras: santo, santidade, santificação. Santificação é o processo diário, contínuo, até morrer, que faz uma pessoa ser santa. Se você não santificar, já era. Pode ser da Assembleia de Deus, 50 anos, 70, não vai para o céu. Você pode pagar dízimo direitinho. Tem gente que pensa que paga o dízimo e tal, está resolvido o problema. Não, senhor. O dízimo havia um mandamento de Deus, na verdade. Jesus ratificou em Mateus 23, 23, para que a manutenção na casa dele. E a Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. É para a manutenção da casa, é para a ajuda dos viúvos, dos órfãos, dos necessitados, é para a manutenção dos obreiros em tempo integral, diz a Bíblia, não é? Mas o dízimo não salva ninguém, não. O dízimo é um sinal de obediência, é um sinal de amor a Deus, a obra de Deus, entende? Você tem que dar o dízimo, mas tem que ser santo, tem que ser santa. Relembro aqui nesse conjunto, Vida Nova, uma vez uma menina veio para mim e disse: pastor Arnaldo, eu vou sair do conjunto.
Por quê, minha filha? Porque tem um grupinho lá, cuidado com um grupinho, hein? Grupinho, conjunto, muitas vezes significa divisão. Aí tem um grupinho que chegou para mim e disse: ei, botou a mão na cintura assim, ei fulana, tu quer ser, só quer ser santa, né? Porque ela se vestia como uma cristã, se comportava direitinho, não precisava de grupo de WhatsApp que bota pornografia ou coisa feia. Aí dizia que ela só queria ser santa. Aí eu disse para ela: minha filha, o que foi que você respondeu para ela? Não, fiquei muito chateado, vou sair. Não, saia não. Vou dizer como é que você vai fazer agora. Continue sendo como você é, viu? Uma menina santa. E quando vier dizer para você: você quer ser santa? Arregala os olhos na cara dela. E você quer ser o quê? Eu quero ser santa. E você quer ser o quê? Aguarde que ela vai responder. Não sei o quê. Não, minha filha, se você não for santa, não vai para o céu. Pronto. Não vai, não adianta. Repito a história, já disse aqui de uma moça dessa igreja, que está bem longe daqui agora. Ela estava aqui na igreja, uma menina realmente, uma formação cristã muito boa, uma menina santa. Aí, na igreja não teve nenhum rapaz que se interessasse por ela. Ela estava uma moça bonita, crente, fiel, mas não apareceu ninguém na igreja para namorar com ela. Apareceu um rapaz de uma outra igreja que fica para aquela banda ali. Chegou falou namoro para ela, né? Rapaz bonito, sargento da aeronáutica. Tem gente que se admira logo com isso, né? Aí, pastor Arnaldo, eu vim perguntar ao senhor. Ela era muito, me considerava muito, não é? Respeitava muito, sempre me consultava. Olha, pastor, aqui na igreja não apareceu nenhum rapaz para eu namorar. Mas esse rapaz apareceu um da igreja tal, não é da nossa igreja, não é? Eu quero saber do senhor se é pecado eu namorar com ele. Calmamente eu respondi: se é uma igreja evangélica, uma igreja cristã, não é pecado, minha filha. Agora, você tem que ter cuidado. 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Infiéis não crentes. No caso, ele não é um infiel, porém, pode ser um meio infiel, porque a doutrina da igreja dele, eu conheço, é uma doutrina liberal. Liberal, o senhor pode usar o que quiser, fazer o que quiser, a igreja quase não combate pecado, e você está aqui numa igreja conservadora, que ainda tem, não é, a doutrina da santidade, contra o pecado, etc. E seu pai aprovou, sua mãe aprovou. Então, minha filha, seu pai e sua mãe aprovou, eu não vou dizer mais nada, eles são crentes. Agora, vou dizer uma coisa a você. Você que tem a formação desta igreja, uma formação pentecostal, não dou 3 meses para você descobrir que vai ter problema lá. E pastor? Mas ore a Deus e faça o que você acha bom. Ela foi, não precisou 3 meses não, 2 meses depois, ela chegou para mim e disse: pastor Rinaldo, acho que o senhor profetizou. O que foi, menina? 2 meses depois, eu disse 3, em 2 meses. Pois não é que o rapaz veio pedir a mim para ir para um motel com ele, dizendo que precisava de sexo e queria casar comigo, mas só no tempo e tal. O que foi que você disse a ele? Eu disse: não, porque está errado. Eu aprendi assim na igreja de onde eu vim, que isso é errado, isso é pecado. Não, e ele dizia: não, todo mundo faz, a gente pode fazer, depois pede perdão. Olha o Satanás como é nojento, sabe? Inventa uma historiazinha, igual inventou para Eva, lá no Jardim do Éden, não é verdade? Uma conversa fiada. Aí eu disse: olha, é o seguinte, você quiser namorar com ele, continue. Agora, Jesus foi tentado 3 vezes, ele vai lhe tentar outras e outras vezes, até fazer você cair, viu? Agora, dê um conselho a ele. Eu estou dizendo isso porque esse pessoal que veio de fora não sabe dessa história, os irmãos daqui já sabem. Quando ele vier dizer para você convidar novamente, ele vai convidar de novo. Motel, você arregala os olhos, fecha a cara bem feia, chega junto da cara dele e diz: olha aqui nos meus olhos, vê se eu tenho cara de quem vai para o inferno.
faça assim. E tem mais, se ele insistir, você está vendo aquela porta ali? Saia daqui, não venha mais em nome de Jesus. E quando ele for saindo, sente o chute no traseiro dele. Pum! Eu disse aquilo uma maneira de dizer, né? Ela foi. Pouco tempo depois voltou, disse, mas Arnaldo, acabei o namoro. Não dava não, acabei o namoro. Pois não é que o rapaz teve atrevimento de insistir para eu ir para o motel com ele, né? E eu fiz como o senhor mandou. Como foi? Arregalei os olhos e disse, tá, veja, senhor, que tem um cara que vai para o inferno. Viu? Apontei para a porta onde ele ia embora. Ele até disse assim, você fica aí na onda desse pastor Alinaldo, que é muito radical. Pastor Alinaldo é radical. Se tem radicalidade é na Bíblia. Sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É a Bíblia, não é Alinaldo não. Aí, sim, mas você não deu um chute não foi? Pastor, a perna desse meu chego, quando ele deu as costas, deu vontade. Mas eu fiquei quieta. Ainda bem, minha filha, aqui foi só um exagero.